A menininha chegou no balcão onde eu estava, me chamou a atenção e disse: tio, eu estou com muita fome, o tio tem um pastel para nós comer. Aleluia. Eu olhei para a menininha, olhei para o menino, antes de eu responder, o menino disse assim: tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que alguém deixou aí, nós comemos qualquer coisa, tio, mas está com tanta fome. Eu olhei para aquelas crianças, irmão, falei: olha, o tio nunca viu vocês aqui, da onde vocês vêm? Aleluia, o tio trabalha aqui, nunca viu vocês andando. A menininha disse: tio, você sabe lá na avenida onde passa o ônibus? Eu falei: sei. Eu estava andando lá, tio, pegando latinha e pedindo comida. Eu falei: mas você não comeu nada ainda hoje? Ela disse: tio, quando acordei de manhã, tinha um pão em cima da mesa, minha mãe cortou o pão no meio, deu metade para mim, metade para ele, e nós saímos para pegar reciclagem. Eu pedi uma coxinha no bar, ninguém me deu. Eu pedi uma marmita no restaurante, ninguém me deu. Eu acabei de pedir um lanche ali na padaria, ninguém me deu. E eu estava lá na avenida onde passa o ônibus, eu senti um cheiro de pastel tão gostoso, tio, e eu estou seguindo esse cheiro que está tão longe. Aleluia, quanto tempo nós não comemos um pastel. Aleluia, quando ela dizia isso, meu coração fervia de ver aquela necessidade. Abaixei a minha cabeça e ela dizia: tio, mas se não der, não tem problema, nós vamos continuar andando. Abaixei minha cabeça, quando eu levantei, Deus falou no meu coração: meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Aleluia, olhei para ela, abaixei a cabeça, Deus falou: serve as crianças do bom e do melhor. Saí de trás do balcão, puxei as cadeiras, sentei eles na cadeira, arrumei a mesa, olhei para a menina, falei: você sabe ler? Sei. Olha lá o cardápio, escolhe um pastel. Ela leu, releu e falou: tio, pode ser um pastel de frango? Eu falei: pode. Menino, você sabe ler? Sei. Escolhe um pastel. Olha, ele disse para mim: olha, tio, não precisa 2 pastel não, dá um pastel para ela vai dividir no meio, eu como metade, ela come metade. Eu falei: não, eu já não disse que é para servir do bom e do melhor, escolhe um pastel para você. Ele disse: tio, pode ser de frango então. Eu falei: então tá bom, tá vendo a geladeira de refrigerante? Tá cheia, eu tô vendo, tio, abre lá e pega 2 refrigerantes, um para você e um para ela, que o tio vai fritar os pastéis. O menino disse assim: tio, pegou no meu avental e fez assim com o dedo: não precisa, tio, aí dentro tem torneira. Eu falei: tem. Então, tio, faz assim, me dá um pastel, enche um copinho com água, dá para nós vai comendo e vai andando. Eu falei: não, menino, é do bom e do melhor, pega o refrigerante e eu vou fritar os pastéis. Eu louvo a Deus, irmão, a simplicidade, a humildade, aonde ela chega, Deus opera, Deus trabalha. Aleluia, onde tem soberba, Deus some, mas aonde tem humildade, Deus aparece. Eu virei as costas, fui fritar o pastel. Quando eu estava fritando, irmão, uma alegria me tomou. Eu estava numa prova espiritual, eu estava numa guerra entre eu e um adversário. Aleluia, e quando eu terminei de fritar, eu levei um pastel na mesa, coloquei a saladinha, os condimentos, o ketchup. Eu nunca vi, irmão, em toda a minha vida, umas crianças comer pastel com tanto gosto, com tanta vontade. Aleluia, tomando refrigerante com gosto. Às vezes nós deixamos um pedacinho de um pouco de comida no prato, ou um pedacinho de lanche, e nós não faz nem a questão de nada, mas aquela criancinha comia com tanto gosto, e os farelinhos caíam, ela rapava o farelinho da mesa, e comia, colocava na boca, a latinha de refrigerante faltava por ser. Eu louvo a Deus que saí e fiquei atrás do balcão olhando eles comerem, não entrava ninguém na pastelaria, mas de repente a menina terminou, ela veio com a bandejinha, ela tinha de refrigerante, colocou no balcão onde eu estava, e falou: olha, tio, Deus te pague pelo pastel, muito obrigado, tio, você matou a minha fome. Eu, aleluia. Ela virou as costas, saiu, irmão, e eu percebi que ela deixou o menino sentado sozinho, e ela foi embora, mas eu não falei nada, fiquei quieto. Passou 2 minutinhos, o menino terminou, ele veio até o balcão da mesma forma, com a bandejinha, a latinha de refrigerante, colocou no balcão, e disse: tio, Deus te pague, mas olha, tio, você tem um pano aí? Eu falei: tenho. Para que? Eu vou limpar a mesa. Eu falei: não precisa. Ele falou: não, tio, eu vou limpar a mesa pro tio.
O irmão pegou um paninho, limpou toda a mesa, guardou cada coisa no seu lugar, ajuntou as cadeirinhas, parecia que ninguém tinha sentado ali, estava perfeito. Voltou no balcão, falou: olha, tio, Deus te pague, muito obrigado, eu estou indo embora. Irmão, quando ele disse isso, ele virou as costas para mim, eu fiquei aqui no balcão, e ele saiu em direção à rua. Mas quando ele chegou embaixo dos umbrais da porta, na divisa da calçada para a pastelaria, e da pastelaria para a calçada, aquele menino parou, irmão. Quando ele parou, ele bateu as suas duas mãos nas coxas, tomou posição de um soldado. E eu vi que aquele menino parado, ele bateu a sua mão numa continência e começou a conversar com alguém que eu não enxergava, mas ele falava uma linguagem bonita e eu não entendia a linguagem que ele falava. Mas eu louvo a Deus que essa mesma linguagem está envolvendo essa igreja. E se você faz tempo que não manifesta a promessa, hoje é dia de Deus te devolver. Porque Deus aí, Deus vai trazer de volta. Glória, glória. Eu louvo a Deus. E quando, irmão, a glória de Deus me tomou, aquele menino parado, olhando para frente, ele virou de frente para mim, aleluia, e veio andando na minha direção. O mais bonito da obra é essa que eu vou contar agora, aleluia. Quando ele chegou próximo de mim, o seu cabelinho já estava penteado, a sua roupinha não estava mais suja, o seu rostinho já brilhava, o seu olhar transmitia uma paz, aleluia. Ele chegou de frente do balcão, apontou dois dedinhos para mim e disse: olha, irmão, Deus te abençoe pelo pastel, Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu venho de um lugar que não dá para ir de carro, não dá para ir de avião, não dá para ir de ônibus, não tem como chegar lá, mas quem me mandou aqui mandou te dar um recado. O que você não vendeu até agora, você vai vender até o final do dia. Quem acredita que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre, dá glória por teu Deus agora. Eu louvo a Deus, irmão. E quando ele disse isso, ele virou as costas e saiu da pastelaria. Eu saí correndo atrás dele numa rua larga. Eu olhei para um lado e não achei, olhei para o outro, não achei. Quando eu falei: Senhor, eu quero apresentar para minha família, Deus falou no meu coração: eu tenho um anjo no céu e tenho um anjo na terra. Meu anjo acabou de te visitar. Voltei para a pastelaria, fui no banheiro, lavei o rosto, me conti nas lágrimas. Quando eu voltei da pastelaria, já estava repleta de cliente na porta, tinha carro estacionando. Eu louvo a Deus que das 9 da manhã às 6 da tarde eu não vendi nada, mas das 6 da tarde, quando foi 9h30, eu estava baixando as portas da pastelaria, porque acabou a massa, acabou o recheio, acabou o refrigerante, não tinha mais nada para vender, não tinha mais nada para fazer. Aleluia. A porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Dá para dar glória por teu Deus nessa noite. O que é difícil para você é fácil para Deus. Eu louvo a Deus, irmão. Foi um dos dias que o Senhor mais abençoou na venda até aquele dia. No outro dia cedo, fui direto na agência, entrei lá dentro. Aleluia. Quando o gerente me viu, falou: o que aconteceu, Elias? Aleluia, você não conseguiu dinheiro? Não, eu não disse que eu tinha um amigo que era rico, milionário. Esse dinheiro para ele não era nada. Está aqui, coloquei na mesa, paguei a minha dívida toda, e o nome de Deus está sendo glorificado. Que o horário não dá mais, mas ainda assim eu louvo a Deus por tudo. Não tenho palavras para agradecer a Deus por esse poder que vai tomar essa igreja agora, dessa vez. Eu cheguei um dia em casa de uma visita, estava orando, e já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei: graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei a minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando.
Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e disse: Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade, algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros, a casa visitada de contenda, é o pai contra o filha contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser, algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar. Mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada. E de repente eu falei: Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas é o desejo de te servir, é o desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça. Então, eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos no meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração, era quase umas 4 horas da manhã, me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falou: a paz de Deus, meu irmão. Eu falei: amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei: não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. E ele falou: deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia a noite trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha. E chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa. E ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou: vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo. Irmãos, eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. E falou: Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia, eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha para dentro do quarto. E quando de repente, entre a divisória do batente da porta da cozinha para dentro do quarto, irmão, entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim: irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ela e disse: fique em paz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar. Mas se você crê, uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá o glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. Glória a Jesus.